Boa noite, pessoal. Então, hoje nós estamos aqui para fazer mais um podcast. Eu sou Eli e eu tô aqui com meu marido Ricardo para juntos nós estudarmos o Evangelho de João. Lembrando que esse estudo é um estudo sequencial e nós esperamos que possa te ajudar nas suas reflexões e principalmente no entendimento sobre você. Aí você pode se perguntar, o entendimento sobre mim? Isso mesmo, porque acima de tudo, o Evangelho ele quer nos despertar, fazer nós nos relembrarmos daquilo que somos, de quem somos. E o que nós somos? Nós somos um filete de luz, uma centelha divina, com um potencial, com habilidades, com poder mental inimagináveis, porém, ela está soterrada, concretada debaixo de muita culpa, debaixo de muita ideia de pecado, de medo e por aí vai. E todas essas ideias foram colocadas em nós desde muito cedo e às vezes de uma forma muito equivocada, distorcida, e isso pesa muito sobre o ser humano. Isso trava a vida do ser humano. E há várias maneiras de interpretar os evangelhos, não somente o evangelho de João. E a nossa abordagem, a nossa interpretação, ela sempre vai ser voltada, ou pelo menos na maioria das vezes, para uma abordagem no sentido de empoderar o ser humano, para fazer você voltar a ter confiança naquilo que você é, assumir a responsabilidade, as rédeas sobre a sua vida. Porque muitas coisas foram roubadas de nós, talvez não seja a melhor palavra, mas escondidas. Muitas informações foram escondidas de quem somos, daquilo que nós somos. Então, nós temos que buscar conhecimento. E, através desse conhecimento, fazer com que essa centelha divina se expresse cada dia mais, de forma que você consiga realizar os seus sonhos, tomar as rédeas da sua vida, seguir adiante de uma forma alegre, feliz e plena. É esse que é o objetivo. Então agora eu vou fazer um apanhado geral do que a gente viu no primeiro episódio. Bem, lá nós falamos que João, ele ditou o evangelho, provavelmente algum discípulo que vivia com ele, ali em Éfeso ou exilado na ilha de Patmos. Por que ou exilado? Por causa que há discussão entre os estudiosos sobre se ele estava em Éfeso ou exilado na ilha de Patmos. E também o fato, e pelo fato de João ter vivido com Maria, a mãe de Jesus, e ele ter passado por muitas experiências, porque ele ditou o evangelho, já era velhinho, fez com que o evangelho dele se destacasse dos demais. Agora, quanto à linguagem do evangelho, o que acontece? João era judeu, então ele entendia, falava o hebraico. Antes de continuar, eu vou abrir um parêntese, porque às vezes a gente fala assim, hebreu, judeu, faz um pouco de rolo na cabeça da gente. Bagunça as ideias. O que acontece? Todos aqueles que são descendentes de Abraão são chamados de hebreus. Eu vou dar só uma pincelada, viu, gente? Que é um estudo mais profundo, que talvez, quem sabe a gente não pode falar de toda essa descendência, né, dos hebreus, não sei o quê. E o judaísmo são aqueles que seguem, e os judeus são aqueles que seguem a tradição religiosa do judaísmo, que é uma das tradições religiosas mais antigas do mundo, e eles acreditam num Deus único, são monoteístas. E geralmente os hebreus, eles seguem a tradição religiosa do judaísmo. Por isso que às vezes a gente fala hebreu, judeu, como se fosse até sinônimo. Nesse sentido, de uma forma bem superficial, tá? Então, quanto à linguagem, voltando lá. João, ele falava hebraico
aramaico e grego. Hebraico por quê? Porque ele era judeu, então ele frequentava a sinagoga, ia no templo. Lá eles liam as escrituras sagradas e as escrituras sagradas estavam em hebraico. Então ele entendia o hebraico. O aramaico, por que do aramaico? Os judeus, eles ficaram sob o domínio do Império Persa durante muitos séculos. E a língua oficial do Império Persa era o aramaico. Então, no dia a dia, eles se comunicavam em aramaico. Os judeus, então, tinham essa facilidade, vamos falar assim, eles circulavam com muita facilidade ali entre o hebraico e o aramaico. E grego, por que o grego? Porque João morou muito tempo em Éfeso, que era um grande polo cultural do mundo mediterrâneo, e lá eles falavam grego, então ele entendia o grego. Agora, por que disso? Isso é mais a título de informação, porque os estudiosos também ficam assim, mas será que ele ditou o evangelho em hebraico, em aramaico, e o discípulo traduziu para o grego? Porque o evangelho está escrito em grego. Ou se não, será que ele ditou em grego e a pessoa só escreveu? Enfim, mais a título de informação. Agora, quanto à tradição e cultura. João, como eu já disse diversas vezes, era judeu, então ele estava mergulhado na cultura, tradição do povo hebreu, do povo judeu. E como também ele morou em Éfeso por muito tempo, ele também estava familiarizado com a cultura do povo. Como ele morou muito tempo em Éfeso, ele estava familiarizado com a cultura do povo grego. Por que disso? Porque no Evangelho de João, a gente vai encontrar coisas dessas culturas que ele estava inserido, que ele estava mergulhado. Então, às vezes você lê, fala assim, gente, mas o que ele está falando? É isso, é da cultura, da tradição que ele estava inserido. Então, por isso que lá fala assim, era Páscoa, aconteceu isso. Tal coisa, aconteceu isso. Foca muito nas festas ali. Isso, nas festas. Nos eventos religiosos ali. Isso mesmo. Que tinham. Justamente. E aí ele vai descrevendo essas festas que aconteciam. É a mesma coisa da gente pensar assim, se João vivesse hoje, na cultura, aqui no Brasil, o que nós temos aqui? A gente tem festa do peão, festa junina. Tá tendo um festival de Parintins lá no estado do Amazonas. Então, você tem o boi garantido, o boi caprichoso. Aí você pensa, ele escreve o evangelho. Daqui 2.000 anos, um desavisado vai ler. Aí lê lá, boi caprichoso, boi garantido. Falou assim, que povo doido que é esse? Precisa entender o contexto, né? E tem que entender. Porque ele vai contar das experiências. Festas. Isso, vai contar das experiências que ele vivia. Então, a gente ia falar do quê? Do carnaval, festa junina, porque eu fui lá, comi um doce de leite. Qual que é a tradição do mineiro? Pão de queijo com café. Você vai na casa da pessoa, a pessoa te oferece um pão de queijo com um cafezinho. É a nossa tradição que a gente vive, né? Então, ali no Evangelho não tem nada de extraordinário. Ele está falando dessas coisas, da tradição que ele estava inserido, da cultura que ele estava familiarizado. Enfim. Aí, depois, o Ricardo, ele entrou no primeiro versículo já do Evangelho e deu uma pincelada de uma forma mais abrangente e tal. Hoje a gente vai começar a estudá-lo de uma forma mais detalhada, de uma forma mais detalhada, dando certas características, certas interpretações para a gente entender melhor. Então agora eu vou pegar minha Bíblia aqui. Essa Bíblia, ela foi traduzida em português por João Ferreira de Almeida, a minha Bíblia. Então, lá em João, no versículo 1, capítulo 1, está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, tá. Então, vamos pegar a palavra verbo. O evangelho, como a gente disse, foi escrito em grego. Então, se você vai lá, não vai estar escrito o verbo. Vai estar escrito o quê? Logos. Lá, então, está escrito logos. Quem traduziu a Bíblia, né? Foi lá, pegou essa palavra logos e colocou em português verbo. Mas o que acontece? Essa palavra logos é uma palavra muito complexa, porque ela tem muitos significados. Por exemplo, ela pode significar inteligência,
razão. Então, se eu falar a inteligência de Einstein, no grego seria o logos de Einstein. A razão desse fato. Em grego seria o logos desse fato. Então, o que acontece? Ela também pode significar, argumento, lógica, o ato de pensar, concatenar. O que é concatenar? É juntar numa sequência lógica. Você vai concatenando, vai dando lógica para aquilo, numa sequência, para ter significado. Para ter significado. E lê aí na sua Bíblia, Ricardo, como é que está escrito? Então, nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia King James, ele fala o seguinte, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele já troca verbo por palavra. Pois é. Essa tradução já faz diferente, né? Justamente por esse significado, né? Porque tem vários significados. E um dos significados que pode ter é palavra. Palavra. Então, a gente viu esses significados de logos. Agora, vamos um pouco mais. Esse substantivo logos, ele deriva do verbo grego lego. Lego, que pode significar dizer, ordenar, raciocinar. Por isso que existe aquele brinquedo Lego. O que é o Lego? Lego, aquele brinquedo que tem várias peças. E aí você, através do seu raciocínio, você vai montando, ordenando até você formar figuras. Nós temos o Lego. Beleza. Então a gente já viu o significado do logos, que ele deriva do verbo em grego lego, e o significado disso. Beleza, agora vamos um pouco mais. Da onde será que João tirou inspiração, vamos falar assim, para escrever o primeiro versículo? Será que foi intuição, uma canalização, estava meio mediunizado? Como é que é, Ricardo? Então, olha que interessante isso. Porque assim, como você disse bem, João, ele viveu bastante anos, pro nosso ponto de vista, velhinho já, né? Porque a gente não sabe até que idade o pessoal vivia lá, mas se você falar que tem mais de 90 anos, para nós é bem velhinho. Mas ele foi capaz, mesmo nessa idade, de ditar o Evangelho. Então ele já estava plenamente lúcido. E ele não fez isso com intuição, ele não fez isso não somente com intuição, ele fez isso buscando um certo raciocínio baseado na sua tradição religiosa. Então ele foi buscar a origem do seu evangelho lá no livro, na Bíblia hebraica, lá no começo, que essa Bíblia hebraica, ela representa para nós a Gênesis da nossa Bíblia, que é o Antigo Testamento nosso. E lá no Antigo Testamento, que começa dizendo assim, vou ler aqui para a gente entender bem de onde que ele foi beber, quer ver? Qual foi a fonte que João quis beber? Aqui no nosso Antigo Testamento fala que no princípio Deus criou o céu e a terra. Então João foi buscar desta fonte. Todo mundo tem alguma fonte quando a gente vai começar a raciocinar, estudar, ou pelo menos assim, escrever um livro, que seja algum raciocínio que a gente vai ter, a gente busca uma fonte. Então, João foi lá nessa fonte, mas foi na fonte da Bíblia hebraica, que lá estava escrito Bereshit bara Elohim. Então, o que a gente tem que focar aqui? No Elohim. Porque nesta Bíblia está dizendo, no princípio, os deuses formou o céu e a terra. Então, o termo aqui Elohim, ele está no plural. Ele significa deuses. Mas fica meio contraditório você pensar assim, os deuses formou. Bará também pode significar modelou, moldou. Então, assim, os deuses formou, os deuses modelou, ou os deuses criaram o céu, ou os deuses criou o céu e a terra.
Então, fica meio contraditório, dá uma impressão de erro de coerência ou de coesão ali das palavras. E aí a gente fica se perguntando, por que está escrito assim? Como que a gente pode entender isso? Aí vem os sábios do judaísmo, eles vêm fazer uma interpretação, vêm fazer um trabalho ali de hermenêutica, buscando ali entender o sentido, a profundidade disso, que nada é escrito à toa, tudo tem que ter um significado. E aí os sábios do judaísmo, como eles entendem isso? Eles entendem que isso é um conselho do Altíssimo. O que isso quer dizer? Que Deus é único, porque eles são monoteístas. Mas existem arcanjos que dentro da hierarquia ali que eles separam de seres mais evoluídos, os arcanjos estão no seu mais alto nível, ou no seu mais alto grau de seres de luz, seres evoluídos. E eles sim podem ser assim capacitados para formar, modelar, concatenar, organizar ou criar mundos, planetas, da forma como que a gente queira entender. Então, esse é um entendimento que os sábios do judaísmo trazem. Aí, se você pensar assim, que é um conselho do Altíssimo, isso dentro do judaísmo, vai ao encontro do que a filosofia ou religião espírita, ou melhor, o espiritismo tem entendido. Como que o espiritismo entende isso? Se a gente pegar ali na Revista Espírita de 1868, mais precisamente ali no mês de fevereiro, existe ali uma mensagem, uma passagem que fala sobre os espíritos marcados. Para o espiritismo, esses espíritos marcados são os Cristos. Não só o Cristo, mas os Cristos. Eles entendem, nesta mensagem deixa bem claro, que existiu ali um conselho de Cristos que trabalhou na formação do planeta e também estão trabalhando, ou continuam trabalhando na organização do nosso mundo. Então, você percebe, estudando numa fonte dos sábios do judaísmo, pegando ali um pouco do espiritismo, que a gente também já passou pelo espiritismo, como a gente já disse, a gente vai buscar ali aonde for melhor para a gente se entender e crescer quanto ser humano. Então, se você pega ali o sábio do judaísmo, falava em assembleia do Altíssimo, vem agora os espíritas, já na era moderna, dizer que aquilo ali é um conselho de Cristos. E também é interessante a gente fazer mais uma observação, que lá na antiguidade, talvez a civilização mais antiga que existiu, que a gente tem notícia, que a gente tem notícia pelo menos, se eu estiver errado vocês me corrijam depois, mas são os sumérios. Os sumérios também tinham essa visão de que deuses se organizaram e criaram não só o mundo, mas também o universo. Então, para os sumérios, que é a civilização mais remota que a gente tem notícia, para eles também existia um conselho ali de seres superiores, formando, modelando, organizando não só o mundo, como também o universo. Olha que interessante isso. Então, se a gente parar para pensar, as ideias ali e aqui vão casando uma com as outras, e a gente começa a entender que João bebeu desta fonte, mas ele foi beber com sabedoria também, porque ele veio destacar o verbo. Então ele veio buscar um daqueles seres, trazer para explicar para nós quem é esse ser. E, já pegando um gancho, já que a gente está falando aqui de conselhos, de assembleia, de seres que se unem, né? Independentemente do seu grau e nível de evolução, a gente não pode deixar de perceber aqui que aqui existe um princípio muito fundamental para a nossa vida, um princípio muito interessante, que é qual? É o princípio da unidade. Olha que interessante, quando se tem conselhos, assembleias, reuniões desses seres mais evoluídos, eles formam
planetas, mundos, seja lá como a gente queira entender ou interpretar. E nós aqui, quando a gente está se reunido, por exemplo, se reúne um homem e uma mulher, a gente forma um casal, um casamento, uma união. Se eu reúno com pessoas, de repente, para ir torcer para um time, igual o pessoal de Franca gosta de torcer para basquete, né? Aí você junta lá no estádio aquele povão, aquela galera, né? Faz uma barulheira, cria ali uma unidade, um coro. Aquilo ali também é princípio da unidade. Então a gente percebe que princípios vão se replicando, seja num plano maior, no macrocosmo, como no microcosmo. Se a gente parar para analisar, é um princípio muito inteligente e vem nos mostrar aqui de onde João bebeu da sua fonte, para destacar um ser dali que estava em unidade com outros seres e que juntos, conectados em comunhão com Deus, eles conseguiram formar o nosso mundo, conseguiram criar este mundo. Então, esta é a mensagem que a gente traz para vocês hoje, neste vídeo, que a gente quer deixar claro isso para vocês irem entendendo e assim digerindo aos pouquinhos. E se tiver dúvida, manda mensagem, manda notícia, a gente está aberto a dúvidas e sugestão. Tá ok? Um abraço e até a próxima.